Muito bem, nós estamos aqui para a introdução de mais um livro do Novo Testamento. Esse é o 27º livro na ordem canônica e o livro de interpretação mais difícil, quem sabe, de toda a Bíblia, o livro do Apocalipse. Na introdução de cada livro, a gente dá uma ideia geral, contexto, esboço. O Apocalipse, talvez nós vamos fazer alguns vídeos introdutórios antes mesmo de entrar no texto do Apocalipse. Esse livro tem causado muitas espanto para alguns, discussão para teólogos eruditos e medo para outros que têm até medo de ler o Apocalipse. Porém, o Apocalipse contém as bem-aventuranças, 7 bem-aventuranças para quem ler o livro, para quem lê, para quem ouve e para quem guarda as palavras da profecia desse livro. Essa é uma das primeiras bem-aventuranças do livro do Apocalipse. É uma literatura apocalíptica, quer dizer, cheia de figuras, símbolos, imagens, a linguagem figurada, linguagem simbólica, linguagem numérica, tem vários números para a interpretação do Apocalipse e os números têm sentido. Nós vamos então iniciar esse vídeo introdutório, e talvez faremos mais de um vídeo, devido ao material de introdução que temos ser um material assim bastante extenso em relação ao livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele não é só profético, o Apocalipse também é epistolar. Ele contém cartas às 7 igrejas da Ásia. Éfeso, nós já temos uma carta que Paulo tinha escrito a Éfeso, e Paulo, ao escrever 1 Timóteo, Timóteo também se encontrava em Éfeso. Também boas parte das cartas de João possivelmente foram escritas de Éfeso para circular na Ásia. Então, o Apocalipse vai começar com a igreja de Éfeso, né? Jesus manda João escrever. O Apocalipse seria uma carta às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós sabemos que não havia apenas 7 igrejas na Ásia, havia igreja em Hierápolis. Jesus não mandou nenhuma carta para Hierápolis. Havia igreja em Colossos. Paulo escreveu aos Colossenses, mas nenhuma carta foi enviada à igreja de Colossos, foi enviada a Laodiceia. Hierápolis e Colossos ficava próximo a Laodiceia. De qualquer forma, a carta deveria circular às 7 igrejas. O Apocalipse era o livro que iria circular. Quando João escreve, ele se encontra na ilha de Patmos. O resumo dessa carta às 7 igrejas introduz, depois dessas cartas às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, introduz depois uma série de visões proféticas. João vê uma porta aberta no céu. João vai ter uma visão dos céus. João também, logo no primeiro capítulo, tem uma visão do Cristo glorificado. Capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas. Capítulo 4, a visão do trono de Deus. Capítulo 5, a visão do rolo com os 7 selos e do cordeiro que vai abrir o rolo. Capítulo 6, 7 e 8, a abertura dos 7 primeiros selos, interrompido por um capítulo parênteses, que é a numeração dos 144.000. Capítulo 8, a meia hora de silêncio, e aí começa o toque das trombetas. Então, capítulo 8 e 9, nós vamos ter o toque das 5 primeiras trombetas.
Aí entre o 9, final do 9, toca a sexta trombeta e depois sempre há um silêncio. Capítulo 10, aparece um anjo cujo pé toca na terra e no mar e cujos lombos estão nos céus. Esse anjo traz um livrinho, manda que João escreva. Tem uma outra revelação que não é revelado, que são os 7 trovões. Capítulo 11, nós temos as 2 testemunhas e final do capítulo 11, o toque da 7ª trombeta. Capítulo 12, nós temos a mulher e o dragão. Capítulo 13, aparecem as 2 bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Capítulo 14, nós vamos ter os 144.000 no Monte Sião e 3 visões que vão aparecer. Depois, no capítulo 15, o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Capítulo 16, derrama-se as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Capítulo 17, aparece uma mulher montada sobre uma besta, vestida de escarlate, a grande prostituta, Babilônia. Capítulo 18, caiu a grande Babilônia. Capítulo 19, Cristo volta, nós temos as bodas do Cordeiro. E o capítulo 19, no final dele, a besta que subiu do mar e a besta da terra são lançadas no lago de fogo. Capítulo de número 20, desce um anjo que tem uma grande chave, prende Satanás por 1000 anos. Começa o milênio. Depois do milênio, Satanás é solto. Depois vem o juízo do grande trono branco, depois lançado no lago de fogo, e vem o juízo do grande trono branco. Depois o juízo do grande trono branco, capítulo 21, novos céus e nova terra. Capítulo de número 22, nós vamos ter o estado eterno. A Nova Jerusalém desceu do céu e agora temos o estado eterno. E 3 vezes fala da volta de Jesus. Essas são as visões: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 trovões que não é revelado para nós. Tudo isso nós vamos encontrar no livro do Apocalipse. O termo Apocalipse vem do grego, de apocalipsis, e significa revelação. Assim, o livro pode ser chamado uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu e que entregou a João através do anjo. Essa é a única obra apocalíptica incluída no Novo Testamento, mas ao mesmo tempo que é apocalíptica, que significa revelação, ela também é profética, ela também é epistolar, porque contém a carta às 7 igrejas, e ela também contém um caráter da consumação de todas as coisas. Nós podemos ver uma antítese entre o livro de Apocalipse e o livro de Gênesis, depois eu vou mencionar isso. A Apocalipse judaica aqui foram escritas em tempos de crise. O objetivo de toda a literatura apocalíptica é infundir coragem nos leitores, mostrando o quadro mais amplo da história humana e enfatizando o fim de todas as coisas e o fim do mundo, quando Deus reinará supremamente em justiça e paz. A linguagem apocalíptica ela é interessante, as coisas vão piorando, até que não existe nenhuma salvação humana, e aí a salvação vem de Deus. Mas no final Deus triunfa, Deus reina, Deus é vitorioso. Muitas das coisas que aparecem no Apocalipse, os leitores modernos acham muito difícil de entender. São características desse tipo de literatura. A literatura apocalíptica, que vai incluir visões. O livro de Apocalipse é um livro visionário. João vê e João escreve. É um livro cheio de símbolos, e às vezes os símbolos aparecem como figuras de animais com seus significados. Também tem muitas alusões do Antigo Testamento. O Apocalipse não cita nenhum texto
verbalmente, mas faz mais de 300 alusões do Antigo Testamento. Os números têm um significado especial no Apocalipse. Mesmo aqueles que se deleitam na riqueza dos símbolos vão ter que lidar com problemas de definir o que João, na verdade, queria dizer aos seus leitores. Entenderem as mensagens, as imagens que João escolheu. Vamos ver um pouquinho do autor e sua situação. O autor se identifica como João. Ele não se denomina apóstolo, mas apenas servo de Jesus e profeta. Estava preso na ilha de Patmos por ter difundido a mensagem, o testemunho de Jesus. Com base no seu conhecimento profundo do Antigo Testamento, Enofato escreveu num grego, num estilo hebraico, cheio de paralelismo, bem diferente do grego do Evangelho e da Epístola de João, o que levou alguns a questionarem a autoria de João. É provável que era um cristão de origem judaica, isso nós sabemos, provavelmente oriundo da Palestina. Em geral, acredita que esse João, alguns acreditam que não é o mesmo João do Evangelho ou das Epístolas, devido, embora a diferença marcante possa ser explicada pelo fato de ser o último livro do Novo Testamento, uma obra apocalíptica. Além disso, é possível que João tenha se utilizado de secretários para escrever o Evangelho e as Epístolas, e ele próprio escreveu o Apocalipse. João era um nome comum também naquela época, mas além do apóstolo, o único João do Novo Testamento é João Marcos. Segundo a tradição, o apóstolo João deixou a Palestina e foi morar em Éfeso, a capital da província romana da Ásia, na qual ficavam as 7 igrejas, que nós vamos ver no Apocalipse 2 e 3. Éfeso, uma delas. O livro foi escrito durante um período de perseguição, o exílio de João em Patmos, Apocalipse 1:9, provavelmente implicava trabalho forçado nas minas da ilha, e haviam cristãos que haviam sido mortos, Apocalipse 2:13, e outros aprisionados por causa da sua fé. E o pior ainda estava por vir, Apocalipse 2:10, quando o culto ao imperador em romano se tornaria obrigatório. O livro deve ter sido escrito durante o reinado de Domiciano, entre o ano 81 ao ano 96. Possivelmente o Apocalipse foi escrito entre o ano 95 e 96. O imperador que perseguiu os cristãos queria ser adorado como um deus. O tema e o propósito. O foco do Apocalipse está em Jesus. Afinal, o livro é uma revelação de Jesus. João afirma que seu livro é um registro daquilo que Jesus Cristo lhe revelou. Sua primeira visão de Jesus é uma visão do Cristo glorificado. O Cristo, o leão de Judá, o cordeiro oferecido em sacrifício no Apocalipse 5. Quem quebra os selos do rolo, que marca o início do juízo final. Os remidos são aqueles que seguem o cordeiro, Apocalipse capítulo 14. O povo de Deus, os cidadãos da Nova Jerusalém, a noiva do cordeiro, são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro. E o Apocalipse termina com a reiterada promessa de Jesus: certamente venho sem demora. Os primeiros cristãos viviam na ardente expectativa do retorno de Cristo, mas já havia passado 60 anos desde a morte de Jesus, e a perseguição estava aumentando, e alguns começavam a duvidar. Assim, as cartas do Apocalipse às igrejas e o livro como um todo era necessário para incentivar esses cristãos a permanecer firmes. Deus tem o controle de tudo, e apesar das aparências, o Senhor da história é Cristo e não o imperador.
Ele tem nas mãos a chave do destino. Está para voltar e fazer justiça. Há um futuro glorioso e maravilhoso para cada cristão que permanece fiel e principalmente para aqueles que entregaram sua vida por Cristo. Esse mundo e tudo que acontece nele estão nas mãos de Deus. O amor e o cuidado que ele tem pelo seu povo nunca falha. A mensagem de João foi transmitida com a finalidade de encorajar e também de instruir. Os impressionantes símbolos que nos deixam perplexos eram claros aos primeiros ouvintes dessa carta circular às 7 igrejas da Ásia. Eles entendiam as referências veladas, codificadas, mas não havia nada que despertasse a suspeita das autoridades, ansiosa para acusar os cristãos de sedição. Ainda hoje, muitos cristãos se encontram em situações semelhantes, sendo ameaçados e maltratados por regimes anticristãos. Em todos os tempos, os cristãos necessitam das realidades eternas, da perspectiva e do consolo que vem do Apocalipse de João. Saber que é certa a vitória final de Cristo e do seu povo sobre a morte, sobre o mal, sobre o poder satânico. Para interpretar o Apocalipse, algumas regras simples de interpretação podem ajudar. O Apocalipse pertence a um tipo especial de literatura, chamada de literatura apocalíptica. O Apocalipse, para se entender, é preciso lembrar que sua forma se aproxima mais de poesia do que de prosa. O Apocalipse tem suas raízes no Antigo Testamento e ali se encontra as pistas que permitem entender o significado de vários símbolos. Trata-se de um livro de visões. O importante é o significado geral de cada quadro, assim como o caso das parábolas. Devemos olhar em primeiro lugar para o todo para descobrir a ideia principal. A cronologia é, em grande parte, uma preocupação ocidental moderna. As visões de João são apresentadas como uma série de imagens gráficas e não como uma sequência ou cronograma de acontecimentos. Antes de fazer a relação com os nossos dias, pergunte o que isso significa para os primeiros leitores. Para entender o Apocalipse, o livro de Apocalipse é a profecia que conclui e se constitui no clímax de toda a Bíblia. Ele completa a mensagem de todos os profetas bíblicos, mostrando como o reinado de Deus sobre toda a sua criação será finalmente estabelecido. Os leitores, de modo geral, entendem que trata do livro mais obscuro do Novo Testamento, para não incorrer nas mesmas interpretações errôneas que muitos tentaram explicar o livro no passado. É fundamental levar-se em conta o tipo de literatura que ele representa. O Apocalipse é, ao mesmo tempo, uma carta circular às 7 igrejas, uma profecia apocalíptica e uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. Para lê-lo de forma correta, é preciso levar em conta alguns fatores. Primeiro, como carta circular. O Apocalipse é uma carta circular enviada às 7 igrejas da província romana da Ásia, no final do primeiro século da era cristã. As mensagens a essas igrejas, capítulo 2 e 3, não são em si mesmo cartas, mas introduções, uma para cada igreja ao restante do livro. Cada mensagem é uma análise profética da situação das igrejas. Cada uma se volta para uma variação local de um contexto ou um problema mais amplo que será abordado nas profecias no restante do livro. Isso significa que, da mesma forma como não podemos ler uma carta de Paulo sem levar em conta o contexto dos primeiros leitores da mesma,
não deveríamos esperar entender o Apocalipse se não levarmos em conta a situação dos primeiros leitores. Por mais que o Apocalipse mostre o cumprimento definitivo dos propósitos de Deus para o mundo, ele não faz isso sem referir-se diretamente à situação em que se encontram os primeiros leitores do texto. Conclama esses leitores e ouvintes a participarem da vitória de Deus, com a expressão ao que vencer. Sobre as forças anticristãs daquele tempo ou lugar, ou seja, o poder, a influência de Roma e da cultura pagã. Como revela uma literatura de 7 mensagens às 7 igrejas, nem todos aqueles cristãos estavam sendo perseguidos. Muitos deles estavam se escapando da perseguição, adaptando-se ao poder de Roma e aos costumes dos pagãos. O Apocalipse foi escrito não apenas para infundir coragem naqueles que já estavam sofrendo, mas também para incentivar os covardes a darem um claro testemunho a favor de Deus e para capacitá-los a enfrentar a perseguição que se abateria sobre eles caso fossem fiéis a Jesus Cristo, no contexto em que viviam. Quanto à profecia apocalíptica, o Apocalipse é também profecia apocalíptica. Os primeiros leitores desse livro estavam muito mais familiarizados com a leitura apocalíptica. O propósito das visões repletas de imagens e figuras simbólicas não eram ocultar ou obscurecer, mas invocar uma compreensão imaginativa. O significado do simbolismo é transmitido, em muitos casos, através de alusões ao Antigo Testamento ou através de alusões de fatos do mundo em que viviam os primeiros leitores. O profeta descreve como ele foi levado ao céu para ver o mundo da perspectiva celestial, dos olhos de Deus. Em visão, ele também é levado ao final, no que se encontra no futuro, para ver a presente luz do propósito final de Deus que tem para o mundo. O mundo é descrito nessas visões, é aquele em quem vive os primeiros leitores do Apocalipse, mas esse mundo é visto sob uma perspectiva bem diferente daquela que caracterizava a ideologia dominante daquele tempo. Essa perspectiva bate de frente com a ideologia imperial romana, desmascara o engano da idolatria, revelando em seu lugar a verdade última das coisas. Apesar das evidências em contrário, o poder supremo não pertence à besta, mas a Deus, e a vitória final será alcançada não por meio de violência, mas através do testemunho da verdade em meio ao sofrimento. Ao dar aos leitores a possibilidade de entender isso de forma imaginativa, as visões os capacitam a fazer frente às mentiras da besta e a seguir a Cristo em sua fidelidade sacrificial, que se dispõe até mesmo a enfrentar a morte. A relevância do Apocalipse para leitores de outras épocas reside no poder que ele tem de possibilitar a análise de cada situação em que o reinado de Deus parece ter sido subvertido pelos poderes desse mundo. À luz dessa perspectiva celestial, o objetivo do Apocalipse não é simplesmente informar a respeito do futuro, mas capacitar os cristãos a viverem do jeito que o propósito final de Deus para o mundo exige. Com isso, nós terminamos essa primeira introdução do livro do Apocalipse. Nós vamos fazer uma outra introdução, assista o próximo programa. Eu espero que isso já despertou em você o desejo de estudar esse livro, de conhecer de forma mais profunda. Lembre que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Deus vos abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, volte para assistir os nossos outros vídeos introdutórios no livro do Apocalipse.
Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.